Evangelho de Maria Madalena, o que ela viu, que os apóstolos não viram. Em 1945, em pleno deserto do Egito, não muito longe de uma cidade chamada Nag Hammadi, um camponês árabe fez uma descoberta que sacudiria os alicerces do cristianismo. Ele encontrou um jarro de cerâmica selado, contendo 13 códices de papiro. Dentro daqueles manuscritos ancestrais, jazia um texto que a Igreja havia tentado suprimir por quase 2000 anos. O Evangelho de Maria Madalena, Rudolf Steiner, já havia falado sobre esse evangelho décadas antes de sua descoberta completa. Ele sabia, através de sua visão espiritual, que Maria Madalena não era a figura deturpada que a Igreja pintava. Ela não era uma prostituta arrependida. Ela era a discípula, agraciada com a revelação mais profunda de Jesus Cristo. E hoje você vai entender por que essa verdade foi mantida oculta. A história que você conhece sobre Maria Madalena é uma mentira. Em 591, o Papa Gregório I proferiu um sermão que transformaria a percepção sobre essa mulher para sempre. Ele, propositalmente, confundiu 3 mulheres distintas, mencionadas nos evangelhos: Maria Madalena, Maria de Betânia e uma pecadora anônima que lavou os pés de Jesus. Gregório declarou que todas eram a mesma pessoa, uma meretriz que se redimiu. Essa falsidade persistiu por 1400 anos, até que, em 1969, a própria Igreja Católica admitiu o erro. Mas o estrago já estava feito. A imagem de Maria Madalena como pecadora permanece arraigada na consciência coletiva até os dias de hoje. Rudolf Steiner elucidou o motivo desse embuste. A Igreja primitiva enfrentava um dilema. Nos primeiros séculos do cristianismo, existiam diversos evangelhos, não apenas os 4 que conhecemos hoje. Havia o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho da Verdade e, claro, o Evangelho de Maria. Esses textos eram rotulados como gnósticos. A palavra gnose deriva do grego e significa conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Gnose é o conhecimento direto do divino, a experiência pessoal de Deus, sem intermediários. E aqui residia o problema para a Igreja institucionalizada. Se qualquer indivíduo pudesse vivenciar Deus diretamente, qual seria a função dos padres, dos bispos? Qual seria a necessidade de toda a hierarquia eclesiástica? O Evangelho de Maria apresentava algo ainda mais inquietante. Revelava uma mulher tendo visões espirituais superiores às dos apóstolos homens. Maria Madalena surgia como a discípula predileta de Jesus, aquela que recebia ensinamentos secretos, vedados aos demais. Steiner revelou que isso não era mera ficção, era memória espiritual autêntica. Maria Madalena, de fato, possuía uma capacidade de percepção que os outros discípulos não tinham, e a razão para isso está intrinsecamente ligada a algo que Steiner denominava Sofia. Sofia é um termo grego que significa sabedoria, mas na tradição esotérica, Sofia transcende um simples conceito. Sofia é a sabedoria divina personificada, o princípio feminino do cosmos, a alma do mundo. Steiner ensinava que existem 2 correntes espirituais fluindo através da humanidade, uma corrente masculina, associada à força, ao intelecto e à vontade, e uma corrente feminina, ligada à sabedoria, à intuição e ao amor receptivo. Jesus Cristo trouxe a corrente crística, a força redentora,
que transforma a matéria. Mas essa força necessita ser acolhida por algo. Precisa de um receptáculo. Esse receptáculo é Sofia, a sabedoria, que abraça a luz. Maria Madalena personificava esse princípio de Sofia. Ela era o receptáculo perfeito para os ensinamentos mais profundos de Cristo. Não por ser superior aos apóstolos homens, mas porque havia desenvolvido algo que eles ainda não haviam cultivado. A capacidade de receber, através do amor, o Evangelho de Maria tem início após a ressurreição. Os discípulos estão reunidos, tomados pelo medo. Jesus apareceu a eles e partiu novamente. Eles não sabem o que fazer. Estão perdidos e confusos. Então, Maria Madalena se levanta e profere palavras de conforto. Ela os exorta a não chorarem, a não se entristecerem, a não duvidarem, pois a graça de Cristo estará com eles e os protegerá. Pedro, então, faz um pedido. Ele diz a Maria que ela conhecia o Salvador, de uma forma que eles desconheciam, que Jesus a amava mais do que as outras mulheres. Pedro implora que ela compartilhe as palavras que o Salvador lhe confiou. Palavras que eles não ouviram. Maria consente em revelar o que lhe foi confidenciado. E aqui tem início a parte mais extraordinária do Evangelho. Maria descreve uma visão que teve, uma conversa com o Senhor ressuscitado, que ocorreu não no mundo físico, mas no reino espiritual. Na visão, Maria questiona Jesus sobre como se percebe uma visão, se é com a alma ou com o espírito. A resposta de Jesus é fundamental. Para compreender a ciência espiritual de Steiner, Jesus responde que não se vê nem com a alma, nem com o espírito, vê-se com a mente, que reside entre os dois, a mente que medeia entre alma e espírito. Esse é o órgão da percepção espiritual verdadeira. Steiner elucidou isso de forma mais detalhada. O ser humano possui diversos corpos: o corpo físico, que podemos ver, o corpo etérico, que irradia a vida, o corpo astral, que manifesta emoções, e o eu, que é a fagulha divina individual. Entre o corpo astral e o eu, existe uma região que Steiner denominava alma da consciência, e é nessa região que a percepção espiritual autêntica se manifesta, não nas emoções, que pertencem ao astral, não no intelecto frio, que pertence ao eu inferior, mas no equilíbrio entre os dois. Maria Madalena havia desenvolvido essa alma da consciência de forma extraordinária. Seu amor por Cristo não era uma emoção comum. Era amor, transformado em órgão de percepção. Amor, que se tornou olho espiritual. Steiner utilizou uma expressão alemã para descrever isso: Lieben de Erkenntnis, conhecimento amoroso, ou Erkennendes Liebe, amor cognoscente, o amor que conhece e o conhecimento que ama. Os apóstolos possuíam outras qualidades. Pedro tinha a fé inabalável. João tinha a devoção mística. Paulo teria, posteriormente, o intelecto, que sistematizou a doutrina. Mas Maria tinha algo que nenhum deles possuía naquele momento: o amor que vê. O Evangelho prossegue, com Maria descrevendo a ascensão da alma através de 4 poderes. Esses poderes são obstáculos que a alma encontra após a morte ou durante a iniciação espiritual. São forças que tentam impedir a alma de alcançar o divino. O primeiro poder é a treva, o segundo é o apego, o terceiro é a ilusão, o quarto é a fúria da morte. A alma de Maria dialoga com cada um desses poderes.
ela os enfrenta e os vence, não pela força, não pela luta, mas pelo conhecimento de sua verdadeira natureza. Quando a treva indaga para onde a alma se dirige, Maria responde que vai para além do mundo. Quando o apego tenta aprisioná-la, ela se liberta, demonstrando que não está mais sujeita ao desejo. O confronto mais intrigante é com a terceira potência, a ilusão. Questiona a alma de três maneiras. Você está descendo ou subindo? Você está diminuindo ou crescendo? Você veio da treva ou da luz? Maria Madalena responde algo profundo. Ela diz que veio de onde não existe nem treva, nem luz, que não está descendo, nem subindo, que não está diminuindo, nem crescendo. Ela transcendeu todos os opostos. Rudolf Steiner explicou que essa é a experiência da consciência superior. O mundo comum é feito de opostos: luz e treva, bem e mal, prazer e dor. A consciência comum oscila entre esses polos, mas existe um estado acima dos opostos, um estado onde a consciência se estabiliza no centro, onde não há mais oscilação. Esse é o estado que Maria Madalena descreve, o estado de quem passou pela iniciação verdadeira. O quarto poder, a fúria da morte, tem 7 formas. Essas 7 formas correspondem aos 7 pecados capitais na tradição católica, ou aos 7 planetas na tradição astrológica, ou aos 7 centros de energia chamados chakras na tradição oriental. Cada uma dessas 7 formas aprisiona a alma de uma maneira: treva, apego à morte, ilusão, ardor destrutivo, domínio da matéria, sabedoria vã da matéria, fúria que se disfarça de sabedoria. Maria Madalena vence cada uma, mostrando que pertence ao mundo acima, que a matéria não a produziu, que ela vem do mundo espiritual e para lá retorna. No final de sua revelação, Maria Madalena diz que o pecado como categoria moral não existe. O que existe é mistura inadequada. Quando as coisas se misturam de forma contrária à sua natureza, isso cria o que chamamos de mal, ou pecado. Essa é uma visão radicalmente diferente da teologia cristã comum. Não existe um Deus julgador que condena pecadores ao inferno. Existe harmonia cósmica e existe desarmonia. O trabalho espiritual é restaurar a harmonia. Não é escapar de punição. Quando Maria Madalena termina sua revelação, algo inesperado acontece. Pedro se enfurece. Ele não aceita o que ouviu. E suas palavras revelam exatamente por que esse evangelho foi suprimido. Pedro diz: será que ele realmente conversou com uma mulher em particular sem nosso conhecimento? Devemos todos nós nos virar e ouvi-la? Ele a preferiu a nós. André, o irmão de Pedro, concorda. Ele diz que não acredita que o Salvador tenha dito aquelas coisas, porque os ensinamentos parecem muito diferentes do que eles ouviram. Maria Madalena começa a chorar. Ela diz a Pedro: o que você acha? Acha que inventei isso no meu coração? Acha que estou mentindo sobre o Salvador? Então outro discípulo intervém, Levi, que também é chamado de Mateus. Ele repreende Pedro com palavras duras. Levi diz: Pedro, você sempre foi esquentado. Agora vejo que compete com essa mulher como se fosse adversário. Mas se o Salvador a fez digna, quem é você para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece muito bem, por isso a amou mais do que a nós. As palavras de Levi contêm uma acusação séria. Ele está dizendo que Pedro tem ciúme, que Pedro está competindo com Maria Madalena, que Pedro não consegue aceitar que uma mulher possa ter recebido revelação superior. Este conflito entre Pedro e Maria Madalena aparece em vários textos gnósticos, não apenas no Evangelho de Maria Madalena.
No Evangelho de Tomé, Pedro pede a Jesus para expulsar Maria Madalena, porque mulheres não são dignas da vida. No Evangelho de Filipe, Maria Madalena é descrita como a companheira de Jesus, que ele beijava frequentemente na boca. Rudolf Steiner contextualizou esse conflito de forma mais profunda. Não era apenas uma questão de gênero. Era uma questão de dois tipos diferentes de conhecimento espiritual. Pedro representava a corrente que se tornaria a igreja institucional, a igreja de Roma, a igreja da autoridade externa, a igreja dos dogmas e dos concílios e da hierarquia. Maria Madalena representava outra corrente, a corrente esotérica, a corrente do conhecimento direto, a corrente que fluiu através dos gnósticos e depois através dos cátaros, dos templários, dos rosacruzes e finalmente através da antroposofia. Rudolf Steiner ensinou que essas duas correntes precisam se reconciliar. A igreja externa não estava errada em existir. Milhões de pessoas precisaram de estrutura e autoridade externa durante séculos de desenvolvimento. Mas agora a humanidade está amadurecendo. Agora é tempo de integrar a corrente esotérica. O Evangelho de Maria Madalena não é contra a igreja. É complementar a igreja. Mostra o que estava faltando. O conhecimento direto. A experiência pessoal. A visão espiritual, desenvolvida individualmente. Mas por que Maria Madalena tinha essa visão e os apóstolos não? Rudolf Steiner deu uma explicação baseada na história espiritual da humanidade. Nos tempos antigos, antes de Cristo, a humanidade tinha uma forma de clarividência natural. As pessoas podiam ver o mundo espiritual espontaneamente. Os sacerdotes dos mistérios egípcios e gregos cultivavam essa clarividência através de rituais de iniciação. Mas essa clarividência antiga estava ligada ao sangue, passava de geração em geração através da hereditariedade. Por isso, os povos antigos valorizavam tanto a linhagem. Por isso, os reis tinham que ser de sangue real. Por isso, os sacerdotes tinham que ser de famílias sacerdotais. Cristo veio para libertar a humanidade dessa clarividência de sangue. Ele trouxe uma nova forma de visão espiritual. Uma visão baseada não no sangue, mas no eu individual. Uma visão que qualquer pessoa pode desenvolver, independente de sua linhagem. Mas essa transição não acontece instantaneamente. Leva séculos. Leva milênios. A humanidade passou por um período chamado de Kali Yuga, ou Idade das Trevas. Um período onde a clarividência antiga se apagou e a nova ainda não se acendeu. Os apóstolos estavam nesse período de transição. Eles tinham fé em Cristo, tinham devoção, tinham coragem. Mas ainda não tinham desenvolvido a nova clarividência, a clarividência do eu desperto. Maria Madalena era uma exceção. Rudolf Steiner sugeriu que ela trazia consigo algo de uma encarnação anterior, algo que ele chamava de alma natânica pura, uma corrente espiritual preservada que não havia sido contaminada pela queda na matéria. Essa alma natânica era como uma semente preservada desde os primórdios da humanidade. Uma semente que não passou por todas as experiências de corrupção que a maioria das almas passou. Maria Madalena trazia essa pureza consigo, e por isso conseguia ver o que os outros não viam. Isso não significa que Maria Madalena fosse moralmente superior. Não significa que os apóstolos fossem inferiores. Significa apenas que diferentes almas têm diferentes funções no plano cósmico. Diferentes almas carregam diferentes dons. O dom de Maria Madalena era a percepção. O dom de Pedro era a organização. O dom de Paulo seria a sistematização intelectual. O dom de João era a devoção mística que se manifesta no Apocalipse. Todos são necessários, todos são válidos, mas a igreja escolheu valorizar alguns dons e suprimir outros.
Agora chegamos a uma questão crucial. Se o Evangelho de Maria Madalena é autêntico, por que foi excluído da Bíblia? A resposta está nos concílios ecumênicos dos primeiros séculos. A igreja primitiva era muito diversa. Havia comunidades cristãs no Egito, na Síria, na Palestina, em Roma, na Grécia, na Ásia Menor. Cada comunidade tinha suas próprias tradições, seus próprios textos, suas próprias interpretações. No século IV, o imperador Constantino decidiu unificar o cristianismo, não por motivos religiosos, mas por motivos políticos. Um império dividido por religiões não sobrevive. Constantino precisava de uma religião oficial, uma religião controlada pelo Estado. Em 325, aconteceu o Concílio de Nicéia. Os bispos se reuniram para decidir o que era ortodoxo e o que era heresia. Decidiram a natureza de Cristo, decidiram a estrutura da igreja e começaram o processo de decidir quais livros eram canônicos. O processo de canonização continuou por décadas. Vários concílios debateram quais evangelhos deveriam ser incluídos. No final, apenas 4 foram escolhidos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os critérios de seleção eram interessantes. Os textos tinham que ser antigos, tinham que ter sido escritos por apóstolos ou seus discípulos diretos. Tinham que concordar com a teologia que estava sendo estabelecida e tinham que apoiar a estrutura hierárquica da igreja. O Evangelho de Maria Madalena falhava no último critério. Mostrava uma mulher ensinando apóstolos homens. Mostrava conhecimento espiritual direto, sem intermediários. Mostrava que a salvação vem de dentro, não de rituais externos. Isso era inaceitável para uma igreja que estava construindo uma hierarquia de poder. Rudolf Steiner ensinou que a supressão dos textos gnósticos não foi totalmente negativa. Havia um propósito. A humanidade precisava passar por um período de fé simples, um período de confiar em autoridades externas, um período de desenvolvimento da alma, através da devoção e da obediência. Se todos tivessem acesso ao conhecimento esotérico cedo demais, teria havido caos. As pessoas não estavam preparadas. O conhecimento espiritual, sem maturidade moral, é perigoso. Pode ser usado para manipulação, pode inflar o ego, pode levar à loucura. A igreja serviu como guardiã do conhecimento, preservou os textos em seus mosteiros, manteve a tradição viva, mesmo que de forma esotérica, e esperou o tempo certo para a revelação. Rudolf Steiner acreditava que esse tempo chegou no final do século XIX. No início do século XX, a humanidade estava madura o suficiente para recuperar o conhecimento esotérico. A descoberta dos textos de Nag Hammadi em 1945 foi parte desse processo. Não foi acidente, foi sincronicidade cósmica. Mas voltemos ao conteúdo do Evangelho de Maria Madalena. O que exatamente Maria viu que os apóstolos não viram? A resposta está na natureza do Cristo ressuscitado. Os evangelhos canônicos descrevem a ressurreição de forma estranha. Jesus aparece e desaparece, atravessa paredes. Não é imediatamente reconhecido por seus discípulos. Maria Madalena o confunde com um jardineiro. Os discípulos de Emaús caminham com ele por horas, sem reconhecê-lo. Isso indica que o corpo ressuscitado não era um corpo físico comum. Era algo diferente. Rudolf Steiner chamava de corpo de ressurreição ou corpo fantasma, um corpo eterizado. Um corpo que podia se manifestar no mundo físico, mas não era limitado por ele. Os apóstolos viam esse corpo quando ele se manifestava, mas quando Jesus desaparecia,
Eles não viam mais nada. Estavam cegos para a realidade espiritual permanente. Maria era diferente. Ela conseguia ver mesmo quando Jesus não estava manifestado fisicamente. Ela via no mundo espiritual, via com os olhos da alma. Por isso, podia ter conversas com o Salvador que os outros não testemunhavam. Isso levanta uma questão importante. As visões de Maria eram reais ou eram imaginação? A resposta de Rudolf Steiner é complexa e profunda. Na ciência espiritual antroposófica, existem níveis de realidade. O mundo físico, que percebemos com os sentidos, é apenas o nível mais denso. Acima dele existe o mundo etérico. Acima do etérico, existe o mundo astral. Acima do astral, existem mundos ainda mais elevados. Cada nível tem sua própria realidade. O mundo astral é tão real quanto o mundo físico, apenas real de forma diferente. As experiências no mundo astral são experiências verdadeiras, não são ilusões ou fantasias, mas existe um perigo. O mundo astral pode ser confundido com fantasias pessoais. Pessoas podem projetar seus desejos e medos e achar que estão tendo visões espirituais. Como distinguir a visão verdadeira da ilusão? Rudolf Steiner deu critérios claros. A visão verdadeira tem consistência. Se repete da mesma forma. Pode ser verificada por outros videntes treinados e, acima de tudo, leva à transformação moral. Quem tem visões verdadeiras se torna melhor pessoa, mais amoroso, mais sábio, mais humilde. As visões de Maria tinham todas essas características. Ela não ficou orgulhosa, não se proclamou superior. Quando Pedro a atacou, ela chorou. Não revidou com raiva, mostrou humildade e amor, mesmo diante da hostilidade. Levi reconheceu isso. Por isso defendeu Maria. Ele via que ela tinha passado pela prova, que seu caráter confirmava a autenticidade de suas visões. Agora, vamos explorar mais profundamente o significado dos 4 poderes que Maria enfrentou: escuridão, desejo, ignorância, ira da morte. Esses não são apenas obstáculos abstratos, são forças cósmicas reais. Na cosmologia de Rudolf Steiner, existem seres espirituais de diversas hierarquias: anjos, arcanjos, arcai, exusiai. Dinamis, quiriotetes, serafins, querubins, tronos. Acima de todos está a trindade divina, mas existem também seres que se opõem ao plano divino, não porque sejam essencialmente maus, mas porque sua função é criar obstáculos para que a humanidade desenvolva força própria. Rudolf Steiner identificou 3 grupos principais desses seres adversários: os luciféricos, que tentam nos elevar cedo demais, que nos fazem orgulhosos, que nos fascinam com beleza espiritual, antes que estejamos prontos; os arrimânicos, que nos prendem à matéria, que nos fazem materialistas, que nos convencem que o mundo físico é a única realidade; e os azúricos, que atacam o próprio eu, que fragmentam a identidade, que destroem a capacidade de dizer eu sou. Os 4 poderes do Evangelho de Maria Madalena correspondem a ações desses seres. A escuridão é arimânica. Ela nos cega para o espírito. O desejo é luciférico. Ele nos prende em paixões que nos desviam. A ignorância é uma mistura dos dois. A ira da morte, em suas 7 formas, representa ataques em todos os níveis do ser. Maria venceu todos esses poderes. Como ela fez isso? Pelo autoconhecimento. Ela sabia quem era, sabia de onde vinha, sabia para onde ia. Quando os poderes perguntavam, ela respondia com certeza.
Esse é o segredo da iniciação espiritual. Conhece-te a ti mesmo. A inscrição no templo de Delfos, quando você sabe quem realmente é, nenhuma força pode te desviar, porque você está ancorado no eu verdadeiro, no eu que é centelha divina. Os apóstolos ainda não tinham esse autoconhecimento profundo. Eles tinham fé, tinham esperança, tinham amor a Jesus, mas ainda não tinham se encontrado completamente. O Pentecostes viria para mudar isso. O Espírito Santo desceria e daria a eles o fogo do eu desperto. Maria Madalena já tinha esse fogo antes do Pentecostes. Por isso via o que eles não viam. Por isso podia dialogar com os poderes adversários e vencê-los. Rudolf Steiner conectou Maria Madalena com uma corrente espiritual específica, a corrente de Sofia, a sabedoria divina feminina. Essa conexão aparece em vários textos gnósticos, não apenas no Evangelho de Maria, no Evangelho de Filipe. Maria é chamada de koinonos de Jesus. Essa palavra grega pode significar companheira, consorte ou parceira. O texto diz que Jesus a beijava frequentemente na boca. Isso gerou especulação sobre um relacionamento romântico ou sexual. Rudolf Steiner interpretou isso de forma diferente. O beijo na boca representa a transmissão de conhecimento espiritual. Na tradição mistérica antiga, o mestre transmitia ensinamentos através do sopro, da palavra falada, do hálito sagrado. Quando diz que Jesus beijava Maria na boca, está dizendo que transmitia ensinamentos secretos diretamente. Ensinamentos que não eram dados aos outros discípulos. Ensinamentos sobre Sofia, sobre a sabedoria que completa o Cristo. Cristo é o Logos, a palavra. O princípio masculino divino que se manifesta e cria. Sofia é o receptáculo dessa palavra. O princípio feminino que acolhe, nutre e dá forma. Sem Sofia, o Cristo não pode atuar plenamente na terra. Precisa de almas que recebam a força crística, que a cultivem, que a manifestem. Maria era uma dessas almas, uma alma Sofia encarnada. A Igreja suprimiu esse ensinamento porque era perigoso para a estrutura patriarcal. Se o divino feminino fosse reconhecido, as mulheres teriam papel igual aos homens na hierarquia eclesiástica. Os padres não poderiam ser apenas homens. As bispas não poderiam ser apenas masculinas. A supressão de Sofia levou a um desequilíbrio de 2000 anos. O cristianismo se tornou excessivamente masculino, excessivamente intelectual, excessivamente hierárquico. Perdeu a dimensão de acolhimento, de intuição, de sabedoria receptiva. Rudolf Steiner trabalhou para restaurar esse equilíbrio. Na antroposofia, Sofia tem papel central. A Sociedade Antroposófica original tinha uma seção especial dedicada a Sofia, chamada de Escola de Ciência Espiritual, onde os ensinamentos mais profundos eram transmitidos. O retorno de Sofia está acontecendo agora, no mundo inteiro. As pessoas estão redescobrindo o divino feminino. Estão resgatando textos suprimidos. Estão questionando estruturas patriarcais. Estão buscando equilíbrio entre masculino e feminino. O Evangelho de Maria é parte desse resgate. Cada pessoa que lê esse texto é tocada por Sofia. Recebe uma semente de sabedoria feminina. Uma semente que pode crescer, florescer e dar frutos de percepção espiritual. Mas como você pode desenvolver a visão que Maria tinha? Como pode aprender a ver o mundo espiritual? Rudolf Steiner deixou instruções práticas muito claras. O primeiro passo é a meditação. Não meditação de esvaziamento como no budismo. Meditação de concentração. Você escolhe um pensamento, uma imagem, uma frase,
e se concentra nela com toda a alma, todos os dias, no mesmo horário, pelo mesmo tempo. Essa prática fortalece o que Rudolf Steiner chamava de corpo etérico, o corpo de forças vitais. Quando o corpo etérico se fortalece, começa a se separar levemente do corpo físico, e nessa separação que a percepção espiritual começa. O segundo passo é a revisão do dia. Toda noite antes de dormir, você revisa o dia de trás para frente. Começa com o que aconteceu agora há pouco e vai até o momento de acordar. Isso inverte o fluxo normal da consciência. E nessa inversão, o mundo espiritual começa a aparecer. O terceiro passo é o desenvolvimento moral. Não adianta ter visões espirituais se você não tem caráter para sustentá-las. O caminho espiritual exige virtudes, controle de pensamentos, controle da vontade, equanimidade emocional, positividade, abertura para o novo. Maria tinha todas essas virtudes. Por isso podia sustentar as visões que recebia. Por isso não enlouqueceu, não inflou o ego, não abusou do poder espiritual. Rudolf Steiner alertou que o caminho espiritual sem virtude é perigoso. Pode levar à loucura, pode atrair seres malignos, pode destruir a pessoa. Por isso, a preparação moral é tão importante quanto as práticas meditativas. O quarto passo é o estudo. Você precisa conhecer o mapa do território espiritual antes de viajá-lo. Precisa saber o que vai encontrar, quais são os perigos, quais são os sinais de progresso verdadeiro. Os livros de Rudolf Steiner fornecem esse mapa, especialmente a ciência oculta e o conhecimento dos mundos superiores. Maria tinha esse conhecimento. Ela recebeu o mapa diretamente de Jesus. Os ensinamentos secretos que ele deu a ela eram precisamente esse mapa, as informações sobre os 4 poderes, sobre como enfrentá-los, sobre o que dizer a cada um. O Evangelho preserva fragmentos desse mapa. Infelizmente, grande parte do texto está perdida. Faltam páginas no início e no meio. O que temos é precioso, mas incompleto. Rudolf Steiner completou esse mapa através de sua própria investigação espiritual. Ele não dependeu de textos antigos. Ele pesquisou diretamente nos registros akáshicos, a memória cósmica onde tudo o que já aconteceu está preservado. Os registros akáshicos são como uma biblioteca universal. Tudo que já foi pensado, sentido ou feito está lá gravado. Um clarividente treinado pode acessar esses registros. Pode ver eventos do passado como se estivesse presente. Pode ouvir palavras pronunciadas há milênios. Rudolf Steiner acessou os registros akáshicos e viu Maria Madalena. Viu suas visões, viu seus diálogos com Cristo, viu o conflito com Pedro, viu tudo que o Evangelho descreve e muito mais que o Evangelho não descreve. Por isso, os ensinamentos de Rudolf Steiner sobre Maria Madalena vão além do texto do Evangelho. Ele fornece contexto, explicação, aprofundamento, coisas que só quem viu diretamente poderia saber. Agora chegamos a uma questão que muitos fazem. Maria Madalena era casada com Jesus, tiveram filhos. Existe uma linhagem sagrada como alguns livros populares afirmam? Rudolf Steiner nunca confirmou essa teoria. Ele falou de Maria como discípula, como recipiente de ensinamentos, como alma Sofia, mas não como esposa ou mãe dos filhos de Jesus. A teoria do casamento e linhagem sagrada tem origem medieval. Os cátaros do sul da França acreditavam nisso. Depois os templários supostamente adotaram essa crença. E no século XX, Dan Brown popularizou a ideia no Código da Vinci. Do ponto de vista da ciência espiritual, essa teoria é uma literalização de verdades simbólicas.
O casamento de Jesus e Maria é um casamento espiritual. A união de Cristo e Sofia, de Logos e sabedoria, de masculino e feminino divinos. Literalizar isso em casamento físico e filhos carnais é perder o significado profundo e reduzir um mistério cósmico a uma genealogia terrena. É substituir a alquimia espiritual por simples biologia. Isso não significa que Jesus não pudesse ter sido casado. Na cultura judaica da época, um rabi de 30 anos não casado seria muito incomum. Mas mesmo que tenha sido casado, isso não muda nada espiritualmente. A missão de Cristo transcende estados civis. O que importa é a relação espiritual, a transmissão do conhecimento, a abertura de Maria para receber revelações que outros não podiam. Isso é o essencial do Evangelho de Maria Madalena. Rudolf Steiner também falou sobre a presença de Maria Madalena na crucificação e na ressurreição. Ela estava ao pé da cruz, junto com outras mulheres. Enquanto a maioria dos discípulos homens havia fugido, isso revela uma coragem extraordinária. Os romanos crucificavam criminosos. Estar presente era se associar ao criminoso. As mulheres arriscavam suas vidas estando ali. Os homens, exceto João, não tiveram essa coragem. E Maria foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Não Pedro, não João, não Tiago, Maria. Isso é afirmado até nos evangelhos canônicos. Ela foi ao túmulo, encontrou o vazio. E então, Jesus apareceu a ela. Por que a ela primeiro? Rudolf Steiner explicou que era porque ela estava pronta. Sua alma estava aberta. Ela não duvidava, não questionava, amava e, por amar, podia ver. Os outros discípulos estavam em choque. Estavam processando o trauma da crucificação. Suas mentes estavam fechadas pelo medo e pela tristeza. Não podiam ver, mesmo que Cristo estivesse diante deles. Maria não tinha esse bloqueio. Seu amor era maior que seu medo. Sua fé era mais forte que sua dor. Por isso ela viu primeiro, e foi enviada para contar aos outros. Esse papel de mensageira da ressurreição é importante. A tradição chama Maria de apóstola dos apóstolos. Ela foi enviada para anunciar a maior notícia da história humana. A morte foi vencida. Cristo vive. Se o patriarcado fosse absoluto na igreja primitiva, isso seria impossível. Uma mulher não poderia ser testemunha válida, não poderia ensinar homens. O fato de Maria ter esse papel mostra que havia espaço para o feminino nos primórdios. Esse espaço foi fechado aos poucos, conforme a igreja se institucionalizou, conforme absorveu estruturas do Império Romano, conforme se alinhou com o poder secular. O feminino foi sendo empurrado para as margens. Maria Madalena foi transformada em prostituta. As diaconisas foram abolidas. As mulheres foram proibidas de pregar, de batizar, de celebrar ritos. A Sofia foi esquecida. O divino feminino foi substituído pelo masculino absoluto. Rudolf Steiner via esse processo com tristeza, mas também com compreensão. Era parte do plano. A humanidade precisava desenvolver o intelecto, e o intelecto, na sua fase inicial, é masculino, analítico, separador, hierárquico. Mas agora entramos em uma nova fase. O intelecto precisa se casar com a intuição. O masculino precisa abraçar o feminino. A análise precisa se unir à síntese. E Sofia pode finalmente retornar. O Evangelho de Maria Madalena é um dos portais para esse retorno. Cada vez que alguém lê esse texto, Sofia se aproxima um pouco mais. Cada vez que alguém pratica a visão amorosa de Maria, o mundo se equilibra um pouco mais. Você pode ser parte desse equilíbrio. Não precisa ser mulher para carregar Sofia. Todos temos feminino e masculino em nós. Desenvolver a receptividade, a intuição,
o amor que vê. Isso é acolher Sofia. Isso é continuar o trabalho de Maria Madalena. A mensagem final do Evangelho de Maria é de esperança. O mal não é absoluto. Os obstáculos podem ser vencidos. A alma pode ascender. A visão espiritual é possível. Basta desenvolver as qualidades certas: amor, autoconhecimento, coragem, humildade. Maria Madalena mostrou o caminho. Você pode segui-lo. A revelação que ela recebeu está disponível para todos. O Salvador não faz distinção. Não importa se você é homem ou mulher, rico ou pobre, instruído ou simples. O que importa é a abertura do coração, a pureza da intenção, a força do amor. Rudolf Steiner dedicou sua vida a tornar esse caminho acessível. A antroposofia é um método, uma ciência espiritual. Qualquer pessoa pode praticá-la. Qualquer pessoa pode desenvolver as faculdades que Maria tinha. Não é fácil. Leva anos de prática dedicada. Exige transformação moral profunda, mas é possível. E o resultado vale todo o esforço. Ver o mundo espiritual. Encontrar o Cristo interior, conhecer a Sofia, vencer os poderes adversários, ascender além dos opostos. Esse é o convite que Maria Madalena faz através de seu Evangelho. Venha, veja, conheça, ame e será livre. Os apóstolos eventualmente aceitaram esse convite. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Carregou o fogo que recebeu no Pentecostes. Maria abriu o caminho. Os outros seguiram. Cada um a seu modo. Você também pode seguir. O Evangelho de Maria não é apenas história antiga, é mensagem viva para hoje. A Igreja ainda tenta controlar, os poderes ainda tentam bloquear, mas a verdade não pode ser suprimida para sempre. A Sofia retornou. Maria Madalena está sendo reconhecida, o equilíbrio está sendo restaurado. Seja parte dessa restauração, desenvolva sua visão, abra seu coração. Torne-se o que Maria era, um recipiente do divino, um portal para a luz, um apóstolo do Cristo vivo. E lembre-se sempre das palavras que ela disse aos discípulos em medo. Não chorem, não fiquem tristes, não duvidem. A graça está com vocês. Ela os protegerá, ela os guiará. Essa graça está com você agora. Ela sempre esteve. Você só precisa reconhecê-la, abrir os olhos, ver o que Maria viu, o que os apóstolos não viam, a presença permanente do Cristo, a Sofia que nunca abandona, o amor que vence todos os poderes. Esse é o Evangelho de Maria Madalena. Essa é a verdade que foi escondida, e agora você a conhece.